Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao Tudo Sobre Copas. A Copa do Mundo de 2022 chegou na reta final da fase de oitavas de final, onde nos dias 5 e 6 de dezembro tivemos os 4 últimos confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. No dia 5 de dezembro tivemos às 12 horas o jogo entre o Japão, que surpreendeu a todos e ficou em primeiro lugar no grupo E, contra a Croácia, que ficou em segundo lugar no grupo F. Às 16 horas tivemos um jogo da nossa seleção brasileira, que ficou em primeiro lugar no grupo G, que enfrentou a seleção da Coreia do Sul, que ficou em segundo lugar no grupo H. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das principais notícias e histórias sobre a Copa do Mundo e demais campeonatos de futebol pelo mundo. Quer saber sobre os jogos dos dias anteriores? Aqui terá um card e no final do vídeo tem um link para a playlist contendo os jogos, gols, a tabela de classificação e artilharia a cada rodada. No primeiro jogo das oitavas de final, do dia 5 de dezembro, tivemos o Japão contra a seleção da Croácia, que é a atual vice-campeã mundial. O Japão conseguiu abrir o placar aos 43 minutos com Maeda, alimentando o sonho dos japoneses em participar pela primeira vez de umas quartas de final. Mas no segundo tempo, a equipe da Croácia melhorou e aos 55 minutos, Perisic fez o gol de empate. A partir do gol da Croácia, pareceu que as equipes ficaram com receio de atacar, e o jogo ficou mais defensivo e desse jeito não podia dar outra coisa. O jogo foi para a prorrogação e também nada de gols. Com o placar empatado sem gols, tivemos a primeira decisão de pênaltis das oitavas de final. O Japão iniciou mal as cobranças de pênalti, perdendo as duas primeiras, ao contrário da Croácia, que converteu suas duas primeiras penalidades. No final, tivemos a vitória da Croácia por 3-1, nem precisando da quinta e última cobrança, garantindo a vaga para as quartas de final da Copa do Mundo 2022. A Croácia repetiu a Copa do Mundo 2018, onde também avançou para as quartas de final nos pênaltis. No segundo jogo do dia 5 de dezembro, tivemos a nossa seleção brasileira enfrentando a sensação Coreia do Sul, que eliminou os uruguaios na primeira fase, vencendo a seleção de Portugal na última rodada. Dessa vez o Brasil veio com seu time titular, e com os retornos de Danilo e Neymar, que saíram machucados no jogo contra a Sérvia. E a nossa seleção começou marcando em cima, e logo aos 7 minutos, Vinícius Júnior com muita calma abriu o placar para o Brasil. Aos 13 minutos, Neymar converteu um pênalti sofrido por Richarlison, fazendo 2-0. Aos 29 minutos, após uma troca de passes na entrada da área, Thiago Silva achou Richarlison, que não perdoou e fez 3-0. Nesse gol, o Richarlison fez o técnico Tite fazer a dança do pombo. E não parou por aí, pois aos 36 minutos, Lucas Paquetá recebeu um cruzamento de Vinícius Júnior e de direito aumentou o placar para a nossa seleção brasileira. No segundo tempo, a nossa seleção brasileira administrou a vantagem no placar. Aos 76 minutos, a Coreia do Sul fez o seu gol, Se-Hyun Paik, com um belo chute de fora da área que desviou na zaga brasileira. Neymar voltou e jogou bem, o suficiente para ajudar a nossa seleção a garantir a classificação para as quartas de final com folga. Após os dois jogos do dia, conhecemos os dois classificados que farão o jogo Quartas 2, que será realizado no dia 5 de dezembro, sexta-feira, às 12 horas, que será entre Brasil e Croácia. O Brasil chega na mesma fase da Copa do Mundo 2018, e agora é quebrar esse tabu e vencer uma equipe europeia no confronto de mata-mata. Rumo ao Hexa Brasil! Não se esqueça de dar aquele voleio no like e ativar as notificações para ficar por dentro das notícias da Copa do Mundo e de demais campeonatos de futebol. No dia 6 de dezembro tivemos mais duas partidas, e às 12 horas o jogo foi entre Marrocos, que surpreendeu a todos e ficou em primeiro lugar no grupo F, contra a Espanha, que ficou em segundo lugar no grupo E. Às 16 horas tivemos o jogo de Portugal, que ficou em primeiro lugar no grupo F, que enfrentou a seleção da Suíça, que ficou em segundo lugar no grupo G. No primeiro jogo do dia, às 12 horas, tivemos a seleção de Marrocos que mandou para casa a Bélgica na fase de grupos da Copa do Mundo, contra a seleção da Espanha, que era apontada como uma das favoritas. A seleção de Marrocos manteve seu sistema defensivo bem posicionado e apostava nos contra-ataques para fazer o seu gol. A Espanha ficou no seu toque de bola tradicional, mas encontrava dificuldade para furar a defesa marroquina. Veja que a estatística de posse de bola do jogo deu 77% para a Espanha contra 23% de Marrocos. Mas a estatística não ganha jogo, e se não colocar a bola na casinha, como alguns dizem, não adianta ter esse volume de jogo.
E o empate em 0 a 0 ficou no tempo normal, na prorrogação, e assim fomos para a segunda decisão por penalidades na Copa do Mundo 2022. E numa Copa cheia de surpresas, no último dia ela apareceu novamente. Com o goleiro Bono brilhando na decisão por pênaltis, a seleção de Marrocos venceu as penalidades por 3 a 0 e Hakimi garantiu o último pênalti ao estilo Louco Abreu, com uma bela cavadinha. Novamente teremos uma seleção africana nas quartas de final. Será que dessa vez Marrocos consegue quebrar esse tabu de nunca uma seleção africana ter chegado a uma semifinal? Novamente a seleção da Espanha eliminada. Na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, o cenário foi igual. Maior posse de bola e nas penalidades foi desclassificada pela Rússia. Será que o Luiz Henrique continuará com suas lives diárias até o final da Copa do Mundo? Eu acho que ele ficou falando demais nessas lives, hein? No jogo das 16 horas, tivemos o confronto entre Portugal, que é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo, contra a Suíça, que deu um certo trabalho ao Brasil, no jogo em que a nossa seleção venceu por 1 a 0 na fase de grupos. E olha que o técnico português surpreendeu a todos, deixando Cristiano Ronaldo no banco de reservas, por conta de má conduta após ser substituído contra a Coreia do Sul. E mesmo assim, a Suíça não viu a cor da bola contra os portugueses. Logo aos 17 minutos, Gonçalo Ramos, que entrou no lugar do Cristiano Ronaldo, abriu o placar, e aos 33 minutos o veterano Pepe fez o segundo gol dos portugueses. Aos 51 minutos, Gonçalo Ramos fez o seu segundo gol e o terceiro de Portugal, aumentando a vantagem no placar. Rafael Guerreiro aumentou aos 55 minutos, após receber a assistência de Gonçalo Ramos e acertou um belo chute da entrada da pequena área. Akanji, aos 55 minutos, diminuiu para a Suíça, após um cruzamento onde desviou a bola para o fundo da rede. E o técnico português estava iluminado, pois Gonçalo Ramos fez o quinto gol de Portugal e o seu terceiro na partida, o primeiro hat-trick da Copa do Mundo de 2022, e numa fase de oitavas de final, hein? Com a classificação já definida, o Robozão entrou aos 73 minutos de jogo. Marcou um gol, mas não foi válido, porque estava impedido. Quem aumentou o placar para Portugal foi Rafael Leão, que aos 92 minutos fez um belo gol da entrada da grande área. Final 6 a 1 para a seleção portuguesa e classificada para as quartas de final. E olha que falam que a Suíça tem uma das melhores defesas europeias. Que jogo fez a seleção de Portugal e sem Cristiano Ronaldo? Assim foi definido o último jogo das quartas de final da Copa do Mundo 2022, que será entre a sensação da Copa Marrocos contra Portugal, que após essa goleada carimba ainda mais seu favoritismo para a conquista da Copa do Mundo. Agora a Copa do Mundo 2022 tem um descanso e retorna na sexta-feira, dia 9 de dezembro, com os jogos das quartas de final. E aí, torcedor, teremos grandes jogos nessas quartas de final. Agora restam as 8 melhores seleções do mundo. E quem você acha que se classifica para as semifinais da Copa do Mundo de 2022? Escreva nos comentários quem se classifica. Você acha que Marrocos vai aprontar para cima de Portugal? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber o alerta sobre novos vídeos. E dê aquele voleio no like, pois assim ajuda o conteúdo a chegar para mais pessoas aqui no YouTube.